Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Marielas. Hoje eu estou aqui com a Uli Holtz, psicoterapeuta e consteladora familiar sistêmica. E antes da gente começar essa entrevista, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, a Fio Professional, ao Colégio Portinari e a Cherry Modas. Uma pausa para os nossos comerciais. Muito bem. Uli, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mariela. Muito obrigada pelo convite. É uma delícia poder estar aqui hoje em Boituva e falar um pouquinho sobre o trabalho de constelações familiares. Gente, para quem não conhece ainda a Uli, ela é uma consteladora. Ela já está muito acostumada com câmeras, com estúdio. Ela tem um canal no YouTube onde ela compartilha muitas informações sobre as constelações e ela acaba trabalhando a serviço da vida. Não é isso que os consteladores gostam de falar? Trabalhar a serviço da vida, não é isso? Tão lindo. A serviço da vida é serviço do fluxo do amor, né? Sim. Porque quando a gente descobre que tudo que a gente faz é por amor, né? Muda tá tudo certo, o nosso olhar, está tudo certo do jeito que está. E a gente sempre a pergunta é para onde o amor olha, né? Então, em qualquer encrenca, para onde o amor olha? Porque tudo acontece, no final das contas, por um amor, mesmo que seja um amor deslocado, um amor fiel ao meu sistema familiar, a padrões antigos, herdados, e dos quais eu nem tenho conhecimento consciente. Mas numa constelação isso aparece. Parece. E a gente pode cuidar disso depois, né? Com certeza. Desemaranhar todos os emaranhados do sistema. Esse é o objetivo das constelações. Bom, eu já entrevistei duas consteladoras aqui no meu programa, a Célia e a Camila, que são consteladoras que fazem constelação com cavalos. Então, se você ainda não assistiu, assista. Eu vou ver se eu lembro de disponibilizar esse link nos comentários desse post depois. Mas a Uli Holtz, ela mora em Sorocaba, ela é voluntária no Sejusc. Você faz mediação de conflitos, não é isso? Isso mesmo, eu sou conciliadora voluntária no Sejusc em Sorocaba, né, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Então, no Sejusc que eu atendo muitas demandas familiares. Então, o pessoal vem para divórcio, guarda, alimentos, visitas. E a gente sempre traz esse olhar sistêmico também, né? Uhum. Que quando existe uma dor muito grande, um casal se separa, muitas vezes o que acontece? Os filhos acabam funcionando como um cabo de guerra nas mágoas dos pais. Uhum. E é justamente esse o ponto da nossa entrevista de hoje. São os aspectos sistêmicos nos casos de alienação parental. Porque quando um casal se separa, muitas vezes por conta do desamor, da raiva, né? Um dos cônjuges, geralmente é a mãe que acaba ficando com a criança na maioria dos casos, fala mal do pai para a criança, faz aquela confusão toda, aí o pai não pode ver o filho, ou às vezes o pai nem quer ver o filho, e ficam aquelas situações que causam tanto sofrimento, principalmente para os filhos, mas acaba que todo mundo sofre com isso. Então, vamos entender um pouquinho nos aspectos da constelação, como é encarado essa questão da alienação parental. Uhum. Bom, no Sejusc mesmo, eu não tenho, por exemplo, autorização do juiz para fazer uma constelação e para trabalhar com constelação. Então, o que a gente faz no caso quando a gente percebe que existe ali uma dor muito grande? Quer dizer, e normalmente, aliás, mas em 70% dos casos, a mulher é que está mais dolorida. Em 30% dos casos, é o homem que está mais dolorido. E o que a gente vê? Quando existem essas mágoas, quando existem assuntos que não foram resolvidos,
existe uma tendência da gente tentar atingir o outro através dos filhos. Então, muitas vezes, um homem que de repente foi traído ou que se sentiu traído de alguma forma, ele não quer dar alimentos para os filhos. E isso também, dentro do aspecto sistêmico, é uma coisa que encrenca, porque, na verdade, o filho é que entra com o pedido de alimentos ao pai. Então, oficialmente, esse filho entra com o processo pedindo alimentos ao pai. E dentro do trabalho com constelações, o que a gente vê? Que existe uma lei que é a lei da hierarquia. Na verdade, nas constelações, a gente fala de 3 leis básicas que regem os relacionamentos. A lei do pertencimento, que diz que todo mundo tem direito de pertencer ao seu sistema, seja ele qual for. A segunda lei, que diz que os pais são os grandes, os filhos são os pequenos. Esses filhos crescem, se tornam os grandes dos pais, dos filhos deles, e os filhos são os pequenos. E a vida flui do grande para o pequeno. E quando um filho tem que pedir oficialmente alimentos ao pai, é como se ele escorregasse do lugar de pequeno e se colocasse num lugar de grande, onde ele exige algo dos pais. Dentro do ponto de vista sistêmico, os pais já deram tudo aos filhos, ou seja, o serviço desses pais já está completo aos filhos na vida que eles passaram. Quer dizer, a vida é tão maior do que tudo que eles poderiam dar, que não cabe um filho pedir alimentos ao pai. Caberia à mãe, sim, pedir alimentos a este pai, porque os dois fizeram esses filhos juntos. Então, ela sim, pela hierarquia, é quem deveria solicitar os alimentos ao filho. Porque um filho, quando ele faz isso, do ponto de vista sistêmico, ele se encrenca em relação àquele pai. Ele está exigindo mais. Não que ele não tenha direito de ser alimentado por esse pai, mas isso não é da jurisdição dele. Não deveria ser, pelo menos, da jurisdição dele. Só assim para frisar, né, embora a gente já tenha falado, a gente está falando de aspectos sistêmicos, sob o ponto de vista da constelação. Então, nada do que ela está falando tem a ver com leis, com direito, nada disso. É o ponto de vista das leis da constelação, de hierarquia, enfim, porque você falou que o filho pede alimentos ao pai, mas isso é a lei dos homens, não é isso? É isso. E a gente precisa respeitar isso. Mas sempre é bom que os pais saibam. Porque um pai não precisa se ressentir com o filho porque o filho pede algo que ele tem direito pela lei. Porque, na verdade, no Sejus, que a gente vê ambos doloridos. E depois a gente vê muitas vezes o que você falou, né? A mãe que diz para o filho, puxa, seu pai não presta, seu pai saiu de casa, seu pai é irresponsável, seu pai não é bom o suficiente. Qual é a notícia ou qual é a leitura que um filho faz quando ele ouve isso da mãe? Meu pai não presta. Ou seja, 50% de mim, que é DNA meu pai, também eu posso jogar no lixo, não presta. E aí essa criança acaba crescendo vazia de pai. E quais são, digamos, as consequências de um vazio de pai? Todas as adicções, seja uma droga-adicção, bebida, vícios por jogo, compulsão por sexo, até o workaholismo, né, que é essa compulsão por trabalho, traz também uma falta de pai. Em algum lugar, aquele filho lhe faltou o pai. E muitas vezes a gente fala assim, agora nós estamos falando de alienação parental, naquilo que é ajuizado, no caso de separações. Mas quantos casais não se separam e, de repente, a mulher tem uma mágoa em relação àquele homem, porque ela esperava que ele construísse um X de patrimônio, ou que ele tivesse uma postura X em relação ao mundo, e, de repente, ela o julga como um banana, por exemplo. Quantas vezes existe o pai ali presente e ele sofre um julgamento tão grande da mãe, e aqueles filhos ouvem e assistem isso, eles acabam se fidelizando, eles podem se fidelizar a essa mãe, e dentro deles eles têm a mesma leitura. Metade de mim, que é meu pai, não é boa o suficiente. E podem desenvolver os mesmos sintomas de falta de pai, e um dia, e geralmente isso acontece na adolescência, quando o filho fica adolescente, onde ele começa a colocar em xeque e em dúvida todos os valores que ele recebeu na vida. O que ele pode fazer? Ele pode fazer a seguinte leitura: mãe, você me roubou meu pai.
tudo bem, por fidelidade a você, eu excluí ele da minha vida. Mas agora eu não aceito mais você também. E nessa hora, qualquer líder de gangue ou um traficante, ele substitui a figura de pai, ele substitui a figura de autoridade. Ou um colega, né, numa turma, se a pessoa tem, ou se o jovem tem a felicidade de repente entrar numa turma legal, por exemplo, uma turma de música, uma banda, alguma coisa saudável, ótimo. Mas quando o jovem entra de repente numa turma de drogados e tudo isso, aí ele pode se perder nessa hora. Por isso que é tão importante. A gente, pai, mãe, né? A gente, casal, o nosso filho não precisa conhecer o nosso marido. O nosso filho não precisa conhecer a nossa mulher. Assim como a gente não conhece o pai e a mãe dos nossos filhos. Isso é muito saudável quando a gente consegue separar isso. Então, ok, eu tenho encrenca com meu marido, mas você não precisa ter encrenca com seu pai. Porque quando eu olho para você, eu vejo o melhor do seu pai em você. Porque se não fosse exatamente o nosso encontro, não seria você. E eu não consigo imaginar a minha vida sem você, meu filho, sem você, minha filha. Então, em você, eu amo o seu pai. Isso para o filho é muito bom, ele entender essa diferença e poder realmente deixar o pacote, as encrencas dos pais com os pais. Quando a gente vai falando isso no Sejusc, por exemplo, contando essas histórias de como é que funcionam os relacionamentos, daquilo que a gente entendeu errado, porque também nesse trabalho, o que a gente vê? Ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou dar o meu pior. Todo mundo dá o tempo inteiro o seu melhor possível. Mesmo que daqui a 5 minutos eu diga, puxa, se eu soubesse há 5 minutos atrás o que eu sei agora, eu faria diferente. Mas eu só posso dizer isso porque eu aprendi nesses 5 minutos. Ou seja, tudo valeu a pena. Gente, eu estou ouvindo a Uli falar que é uma delícia ouvir todas esses pensamentos, né, de constelação. E eu acabei de fazer uma analogia. Eu acho que as consteladoras, elas são personal organizer de emoções do nosso sistema familiar. Põe tudo na ordem, organiza, categoriza. Não é isso? Mas se você for pensar na lei da hierarquia, que é a segunda lei, né, porque são 3, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. A lei da hierarquia é a lei da ordem. Eu ponho tudo em ordem. E que ordem é essa? Quem chegou antes no sistema familiar tem precedência sobre quem chegou depois. Então, os pais são os grandes, os filhos são os pequenos. E quantas vezes esses filhos também se colocam num lugar de exigência? Então, de alguma forma, estes pais também ficaram vazios em relação aos pais deles e eles acabam esperando do filho que ele os preencha. E, de repente, um filho que encontra esses pais muito vazios, ele se torna, às vezes, um tirano. E aí o pessoal fala, puxa, mas meu filho ele não está satisfeito com nada. Eu dou uma coisa, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Mas o que ele quer de verdade? Ele quer poder ser o pequeno, só que ele não sabe disso. Ele não tem repertório para dizer, olha, o que me falta é ter um pai ou uma mãe fortes. Nem que o pai e a mãe diga, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho recurso, mas eu estou aqui do seu lado. Eu te acompanho. Vamos ver o que dá. Só isso já dá um apoio para esse jovem. Então, esses jovens muitas vezes exigem e eles nem sabem que o que eles precisam de verdade não é de coisas. Ele não precisa de um tênis, ou 10 tênis, ou 20 tênis, um iPhone de último modelo. Na verdade, ele precisa que um pai ou uma mãe olhe para ele e diga, eu vejo você. Eu vejo você, o que você precisa de verdade? Eu estou aqui para você. Pode confiar. Pode chorar aqui no meu ombro um pouco. E vamos ver. E quando a gente percebe isso, né, que geralmente essa revolta dos jovens justamente é um pedido de socorro para ser olhado, quando a gente numa constelação consegue entender por que o meu filho tem esse comportamento, onde talvez eu precise olhar para os meus pais antes, me nutrir deles antes, para poder permitir que o meu filho e que a minha filha seja o pequeno. Porque muitas vezes a gente tem expectativas. Como eu estou vazia, eu espero que meu filho seja o meu tudo, que ele me supra. Mas nesse trabalho de constelação, o que a gente vê? Quem é que, entre aspas, salva a gente? Os nossos pais. Quem é que salva, entre aspas, os nossos filhos? Nós.
Porque nós somos metade, o nosso DNA conta a história da mãe, e a outra metade conta a história do pai, os nossos filhos idem. Então, dentro da lei da hierarquia, a gente poder realmente se nutrir. Então, a base desse trabalho de constelação é devolver os filhos aos seus pais, a gente aos nossos, os nossos pais aos pais deles, porque quantas vezes a gente não quer também salvar os nossos pais? Enquanto a gente está nesse trabalho de buscar os nossos pais e de querer salvá-los, de verdade nós estamos de costas para a nossa família, família que a gente formou, e para os nossos filhos. E aí eles exigem da gente, é como se eles dissessem, escuta, olha para mim. E eles não podem nos suprir. Dentro da lei do equilíbrio, né, que é a última lei, entre pais e filhos, os pais dão e os filhos recebem. Os pais dão o quê? A vida. E os filhos recebem a vida. Agora, quando aconteceu alguma coisa que ficou mal resolvida e, de alguma forma, os nossos pais fizeram uma leitura de esse encontro não foi bom com meu pai e com a minha mãe, eu preciso crescer rápido, preciso me bastar, e aqui eu escorrego para um lugar de grande em relação aos meus pais e digo, eu vou tomar a vida direto de Deus, porque esses pais aqui não deu certo isso aqui, né? Então, nessa leitura, o que eu vou procurar? Talvez eu procure me preencher num companheiro, numa companheira. Então, e a gente vê tantas vezes as pessoas dizendo aí, né? Oi, amor. Oi, tudo. Oi, vida. Né? Se o outro é o meu tudo e a minha vida, eu já estou pesando nessa pessoa, porque ele também não pode me salvar. Um companheiro, uma companheira não pode me salvar. E, de repente, ele espirra, porque eu fico grudenta, né? Espero dele que ele me dê aquilo que ele não tem para dar, e tudo bem, aí termino o relacionamento, aí eu já descobri, bom, não é por aí, não adianta eu grudar e achar que um companheiro, uma companheira é o meu tudo, não vai ser. Então, ok, então eu entro numa segunda relação mais light. E, de repente, eu caso com essa pessoa, e aí eu engravido, de repente eu falo, já sei, com os meus pais não deu certo, foi um encontro que não deu certo. Com o meu primeiro relacionamento também não deu, descobri isso, então, cônjuge não vai resolver, já sei, é meu filho vai ser o meu tudo. E aí eu peso no meu filho. E aí eu espero que ele me dê o que ele também não pode me dar. E aí ele fica exigente, ele também escorrega para esse lugar, onde ele nem sabe o que falta para ele. E às vezes esse vazio ele vem crônico há muito tempo, onde esse relacionamento, esse tamanho, essa hierarquia, isso já está deslocado há muito tempo. Então, quando a gente também numa constelação, ou o que você falou nesse como é que você falou? Personal organizer de sistema familiar. Exatamente. Quando a gente olha para isso, e a gente pode olhar tanto numa constelação no grupo, quanto numa constelação com cavalos, quanto numa constelação individual com os bonequinhos, quando a gente olha para isso, a gente fala, puxa, faz tanto sentido. E quando a gente pode deixar com os nossos pais o pacote deles. Quer dizer, e muitas vezes os nossos pais também carregaram muita coisa que não é deles também. Isso já vem vindo crônico, eles carregaram há muito tempo. São gerações de pessoas deslocadas no sistema, vazias, exigindo dos outros o que não era para exigir, né? Mas tudo isso é por amor. Porque digamos, é uma leitura equivocada. Mas tudo traz uma história de sobrevivência. Então, o meu clã familiar entendeu que para sobreviver é assim. Seja porque morreram muitas, mulheres no parto, ou homens em guerras, tanto faz, alguma coisa aconteceu lá atrás que trouxe uma leitura de que os filhos cuidam dos pais. E, de repente, eu cuido dos meus pais, isso é pesado para mim, aí eu tenho filhos e eu acho que são eles que têm que me preencher. E eu vou pesar neles. E se eles puderem, eles espirram, ou eles ficam com o peso. Então, quando a gente, numa constelação familiar, constata aonde estão as encrencas, né? Porque tem várias leituras possíveis, a gente pode colocar, através daquilo que a gente chama de falas de solução, as coisas no lugar. Então, essas falas de solução que a gente oferece numa constelação, elas trazem de volta quem falta, colocam no lugar. Então, essa frase que é oferecida, ela, num primeiro instante, traz à consciência aquilo que estava inconsciente e, num segundo momento, reorganiza esse sistema familiar. De forma que, como o Bert Hellinger, que é o criador do método das constelações familiares, que a gente fala que é um método, mas, na verdade, é uma filosofia de relacionamentos.
né? Então, ele fala desse fluxo do amor. Quando a gente coloca numa constelação e através dessas falas de solução, a gente devolve a esse sistema esse fluxo do amor. Esse fluxo que estava interrompido, ele se refaz. E de repente a pessoa fala, puxa, está mais leve. Aquilo que estava estancado, que estava estagnado, começa a andar. Gente, é assim mesmo. Bom, se você está assistindo e você já fez uma constelação, você entendeu bem o que ela está falando. Se você não fez, eu super recomendo, porque é libertador. É muito bom. Eu acho que, no fundo, é um trabalho que acaba melhorando a vida não só da pessoa que busca por esse tipo de terapia, né, se é que a gente pode chamar assim, como acaba reverberando na família dessa pessoa, porque acho que algo muda na pessoa. Como você explica do documento compartilhado? Ah, sim, a imagem que a gente faz, né, de uma constelação. Como é que eu faço imagem? O nosso cérebro ele funciona por imagens, né? Então a gente imagina que toda essa informação de todo o nosso sistema familiar, não só do nosso sistema familiar, né? Se a gente pensar, Jung falava inconsciente coletivo, chamava de inconsciente coletivo, esse loco, digamos, essa grande nuvem de conhecimento, onde tudo paira, quer dizer, todo o conhecimento de tudo que existe, passado, presente, até um futuro em potencial, existe armazenado nesse grande Google cósmico. E hoje tem pesquisadores também que trabalham com isso, e eles chamam o nosso DNA de modem, que nos liga nessa internet cósmica, nesse loco onde está todo esse conhecimento. Então, se a gente imaginar que nesse lugar existe uma pastinha que traz toda a informação de tudo que aconteceu no nosso sistema familiar, numa constelação a gente abre essa pasta e a gente abre uma subpasta com a questão que a gente quer trabalhar, e a gente pode trabalhar qualquer coisa em constelação, família, relacionamento familiar, um inventário, onde a gente escolhe alguém para representar um inventário, uma casa que eu quero vender e que está encalhada há muito tempo, eu não sei o que acontece, a gente pode colocar a casa representada. Então, a gente abre essa pastinha da questão que a gente quer olhar e coloca essa questão numa constelação. E aí, quando a gente faz isso no grupo, são pessoas que representam, e depois de uma constelação, tudo aquilo que a gente ressignifica emotivamente, é como se a gente trabalhasse num documento compartilhado no Google Docs, né? E você trabalha isso, e depois de trabalhado tudo que você ressignificou emotivamente, você devolve, digamos, para essa pastinha essa informação modificada por você, e todo mundo que acessa essa pastinha, que faz parte da sua família, que através do seu DNA se conecta também a essa pastinha, também vai acessar essa informação modificada. Então, a gente fala que uma constelação, ela é uma terapia sistêmica. Por que sistêmica? Porque ela mexe com todo o sistema familiar. Eu vou dar um exemplo, né? Teve uma moça que veio e que ela falou assim, eu amo a minha mãe, mas eu não posso sentar 5 minutos do lado dela porque a gente quer se matar. E eu não sei o que acontece. Eu queria tanto resolver isso. Então, ela fez a constelação e depois de um tempo eu encontrei com ela. Ela falou para mim, olha, Uli, eu não falei para minha mãe que eu fiz uma constelação, mas ela está tão mais light comigo, o que será que aconteceu? É isso. Então, se ela, filha, fez a constelação, ampliou a consciência e resolveu essa encrenca dela em relação à mãe, isso também reverbera na mãe. Não só pelo comportamento da filha, mas também dentro desse entendimento e dessa informação que ficou compartilhada. Gente, é incrível. É uma tecnologia emocional. Eu não sei como que a gente pode chamar isso, mas eu considero a constelação uma das terapias mais revolucionárias. E olha que eu sempre fui interessada em vários tipos de terapia, processos de autoconhecimento, mas depois que eu conheci a constelação, eu realmente me apaixonei. Eu acho que ela veio para salvar esse planeta. Você sabe que... agora eu vou falar uma coisa que não está escrita em livro de constelação nem nada, mas a sensação que eu tenho, né, para mim, Uli,
é que, de alguma forma, a gente vê essa juventude, né? Essa turma, uma turma boa, nascendo com um chip novo, né? E a gente ainda com essas coisas tão grosseiras à disposição no nosso sistema familiar. Então, eu imagino, para mim, né, que quando a gente faz uma constelação, quando a gente trabalha com constelação, a gente também está colaborando para que todas essas coisas grosseiras do nosso sistema familiar, que elas possam ser olhadas, reincluídas, porque de verdade, mesmo que eu me identifique, a gente vê mesmo em sintomas físicos, né? Todos esses sintomas psiquiátricos, sintomas mentais graves, eles têm uma raiz em assassinatos dentro da família. Então, quando a gente faz uma constelação e alguém olha para essas histórias e a gente entende aonde, por fidelidade ou por amor a quem aconteceram aquelas coisas que aconteceram, e a gente dá um lugar, e eu vou usar termo técnico de constelação, tá? A gente dá um lugar no nosso coração para todo o difícil deles. Porque o que acontece muitas vezes aqui? Eu estou na minha vida, e de repente eu tenho uma história, que é uma história muito comum das pessoas. A pessoa fala, puxa, o meu tataravô, ele amava muito a minha tataravó. Ela era uma índia. Ele pegou ela no laço, ele casou com ela e ele teve filhos com ela. O que esse homem fez? Ele raptou essa mulher, estuprou essa mulher, teve filhos com ela. Agora, se eu sou o descendente deles, quem sou eu para dizer que isso não valeu a pena? Se eu digo daqui, tataravô, você devia ter sido um homem mais inteiro, você não podia nunca ter feito isso com a minha tataravó. Eu estou dizendo para mim, morra, não exista, você não devia existir. Então, todo aquele difícil deles, o difícil da minha tataravó, digamos, esse grosseiro, olhando daqui, do meu tataravô, porque se eu disser para ele, você é grosseiro, o que ele poderá me dizer, digamos, de lá, se a gente pensar hipoteticamente? Ele também não acordou de manhã e disse, hoje eu vou dar o meu pior. Não. De repente, ele tem terminações, ele não tem elementos para entender o que eu entendo hoje. Eu aqui sou edição revisada e melhorada deles, mas lá ele também deu o melhor que ele pôde. E talvez se eu questionar alguma coisa, talvez ele nem entenda do que eu estou falando. É como se eu estivesse falando grego e ele só falasse português. Então, quem sou eu aqui, né? Última aqui da cadeia alimentar, pirralha nessa história para dizer que ele não foi bom o suficiente. Então, o que a gente vê no trabalho de constelação? Vai nascendo uma misericórdia, no sentido de etimológico da palavra, né? A gente vai esvaziando o nosso coração de preconceitos e vai entendendo que se não fossem exatamente todos estes acontecimentos que foram, se não fossem exatamente todos estes encontros e não outros, não seríamos nós aqui. Então, de verdade, a gente não tem do que se envergonhar, a gente não tem o que julgar, porque tudo deu certo em nós. Digamos que a fala adulta é, se eu tomo a vida com tudo que custou a vocês e com tudo que custou a mim até chegar aqui, e se eu faço algo de muito bom com a minha vida daqui para frente, se eu me permito ser mais feliz do que vocês foram, se eu me permito ter mais sucesso do que vocês tiveram, porque muitas vezes a gente se auto-sabota, porque eles tiveram menos e a gente se sentiria rejeitado, é como se eu estivesse negando e não pudesse mais pertencer ao meu sistema. Mas se eu me permito ter mais sucesso do que vocês tiveram, eu não faço isso porque eu sou mais, e sim porque eu tenho boas raízes. Eu só posso construir o novo e abrir uma boa copa porque eu tenho boas raízes, vocês. Então eu presenteio vocês no meu diferente. E aí eu me autorizo a ir para a vida. Porque muitas vezes a gente vê que as nossas encrencas pessoais, o fato da gente não ter um sucesso profissional ou um sucesso financeiro, tem a origem no... Eu sinto em algum lugar inconscientemente que eu estaria traindo toda a minha história se eu me desse o direito a ter mais do que eles tiveram. É como se alguma coisa dentro de mim dissesse, você está querendo se sobrepor. E muitas vezes a gente também ouve isso, verbalizado por pai, por mãe. Quem você pensa que é? Só porque você estudou, você acha que você sabe mais? Eu só estudei porque vocês me deram condição, vocês me deram a vida. Então, se eu estudei mais, se nesse específico eu sei mais, e se eu ponho isso em prática, e se eu floresço na minha profissão, eu devo isso a vocês também.
Então eu presenteio vocês no meu sucesso. Eu não sou melhor do que vocês e nem pior do que vocês. Eu recebi a vida de vocês. E a isso a minha gratidão eterna. E isso eu tomo. E honro vocês naquilo que vocês sempre quiseram. Porque quem é que não quer ter sucesso? Quem é que não quer ser feliz? Então, eu presenteio vocês porque eu levo vocês no meu DNA e no meu coração. Se eu vou para a minha vida, eu levo vocês comigo, vocês ganham comigo. E essa é a fala adulta em relação a todas essas fidelidades inconscientes que são uma fala infantil arcaica, de programação de sistema familiar. Muito bom. Bom, tudo isso que você falou, acho que já explica muita coisa, até se a gente for levar para essas questões de alienação parental, porque a gente sabe que numa família não é só o pai, a mãe, o filho, aí tem a sogra, o sogro, o tio, né? Todos os outros envolvidos aí, e os padrões, porque se for pensar também que às vezes um casal entra em atrito por conta de criações diferentes, de valores familiares diferentes, e aí um aponta o dedo para o outro e acaba criando todas essas encrencas e passando para os filhos, né? Mas eu acho muito interessante você conseguir ser voluntária e ter essa visão sistêmica. Com certeza é um diferencial muito grande para mediar esses conflitos, né? É muito legal, porque quando o pessoal está lá sentado, que eles começam litigando, e que eles começam fazendo picuinha um para o outro, então, de repente, às vezes eles já combinaram alguma coisa prévia ou não, aí, de repente, quando está quase resolvido, a pessoa vem e fala, não, mas, então, você falou, me olhou atravessado agora, então agora eu não topo mais, né? Então, você oferecer uma fala, entender aonde dói, você acolher e dizer, puxa, eu vejo que é difícil mesmo. E é muito difícil. Mas vocês têm filhos em comum, vocês vão ter netos em comum. É importante para eles que eles possam ter o pai, que eles possam ter a mãe, porque de verdade vocês não conhecem os pais deles. Assim como eles também não conhecem a sua ex-mulher, o seu ex-marido. E aí eles começam já a olhar de uma outra forma. E quando você fala, puxa, um dia vocês se amaram, um dia vocês se conheceram, um dia vocês se amaram, um dia vocês quiseram ficar juntos. Então, o fruto disso está nos filhos de vocês. E aí eles começam a se olhar, eles começam a amolecer um pouco, fica mais fácil um acordo, fica mais fácil a guarda compartilhada, porque geralmente na dor a mãe quer uma guarda unilateral para ela. E o que isso repercute no filho? O filho, apesar de, sabe, são coisas tão sutis, pode ser que a visita seja a mesma, que você numa guarda compartilhada estipula exatamente as mesmas visitas de uma guarda unilateral. Mas isso faz diferença para o filho, no filho. Porque na guarda compartilhada, ele continua sendo dos dois. Oficialmente, o pai e a mãe continuam com a guarda e com a responsabilidade por ele. E na guarda unilateral, a sensação que um filho tem é eu sou mais da minha mãe do que do meu pai. Ou eu sou mais do meu pai do que da minha mãe. Um abriu mão para o outro ganhar. E isso tem as suas consequências. De, num primeiro instante, o filho se fidelizar àquele que ficou com a guarda. E, num segundo momento, na adolescência, rejeitar aquele que, entre aspas, o roubou do genitor, que não ficou com a guarda. É complexo, gente, mas Uli, muito obrigada por todo esse conhecimento compartilhado. Eu tenho certeza que quem não conhecia nada de constelação pôde entender um pouco melhor. E se você que está assistindo a gente está passando por um processo de separação difícil, eu acho que vale a pena conhecer mais a fundo esses aspectos sistêmicos, nesse olhar sistêmico das constelações, porque para que tudo se resolva da melhor forma, e quando tem crianças envolvidas, é mais doloroso sempre, né? Sim. Então, muito boa tarde a todos e até a próxima terça. Boa tarde a todos.